Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa noite. Eu sou Jeverton Martins e está começando a partir de agora mais uma edição do Farol Político aqui pela tela da TV Sol. É logo no início do programa que eu agradeço pelo carinho da sua audiência e te convido a interagir comigo através das redes sociais da TV Sol, que daqui a pouquinho vão aparecer no rodapé da sua tela, porque além delas nós também estamos ao vivo pela TV a cabo, através da Brisa TV e também da TCM. Além disso, simultaneamente no portal tvsol.com e no nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu celular, no seu tablet, enfim, só precisa lá TV Sol Patos e baixar no seu celular Android ou na sua plataforma iOS. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje e mais uma vez vamos falar sobre políticas públicas. Vamos deixar um pouquinho de lado a política partidária. Esse ano foi bem tenso nessa vertente, mas você que já me assiste há um bom tempo sabe que no nosso programa a gente sempre discute também aquele assunto que afeta o nosso dia a dia, que mexe diretamente com você, que são as políticas públicas e a política de uma forma geral. E o meu convidado de hoje é bacharel em turismo e mestre em sociologia. Então o bate-papo vai ser bem proveitoso. Silvio Neto já está aqui comigo. A gente vai iniciar esse bate-papo a partir de agora. Agradecer a você pela participação, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje para falar de temáticas relevantes. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jeverton. Boa noite a todos os telespectadores. É uma grande satisfação e uma honra estar presente hoje aqui para a gente bater esse papo, tratar o turismo dentro de uma perspectiva que a gente possa visualizar como uma grande atividade, não só econômica, mas de desenvolvimento humano, sobretudo para nossa região das Espinharas. Nesse sentido, a gente se coloca aqui à disposição para esse bate-papo. Vou tentar aqui explorar ao máximo nessas duas áreas, do turismo e também da sociologia política aqui. Posso fazer isso? Claro, fique à vontade, totalmente. Muito bem. Para o pessoal que está em casa, que ainda não lhe conhece, quem é você? Fala um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória profissional. A gente já estava conversando aqui antes, natural da cidade de Patos, mas tem atuação em outras cidades aqui do nosso sertão, né? Isso, eu sou natural de Patos, filho daqui, sou formado em turismo pela Universidade Federal da Paraíba. Antes de estudar turismo, eu também estudei por um tempo, fiz comunicação social em Campina Grande, na Universidade Estadual. De lá a gente foi fazer a graduação em turismo e também fui professor de inglês durante esse período. A minha formação acadêmica, além de ser bacharel em turismo, eu sou mestre em sociologia pelo programa de pós-graduação em sociologia da UFPB. Eu trabalhei com o tema de políticas públicas de turismo aplicadas ali ao Centro Histórico de João Pessoa. A gente fez um estudo sobre a participação popular, a participação social dos moradores do Centro Histórico, mais notadamente da comunidade ali do Porto do Capim, que hoje, inclusive, está bem diferente do que há 10 anos atrás, quando a gente iniciou os estudos ali naquela área. E a partir daí, a nossa trajetória acadêmica, tanto na docência, como também ocupando alguns cargos em nível estadual, nos governos, tanto no governo do Estado, fui também coordenador de um programa chamado Orçamento Democrático. Eu tinha a função de ser coordenador na parte de formação e acompanhamento do programa. E fui também diretor de turismo na cidade de Rio Tinto, já em 2017. Lá a gente trabalhou com o turismo, sobretudo voltado ali para a região do Vale do Mamanguape, né? Na Barra do Mamanguape, trabalhando diretamente com o projeto Peixe Boi Marinho, entre outras ações. E mais recentemente, hoje eu sou servidor público do município de Sousa, sou turismólogo efetivo e trabalho lá em Sousa também nesse sentido de elaboração de políticas públicas, mais precisamente lá no Vale dos Dinossauros, né? Na unidade que é uma unidade de conservação, né? Unidade de conservação, Monumento Natural Vale dos Dinossauros. Então, de uma forma sintética, assim, a gente tem essa trajetória. Muito bem, deixa eu começar esse assunto já falando um pouquinho lá sobre
o Vale dos Dinossauros, muito conhecido, desperta a curiosidade de muita gente. Por incrível que pareça, eu não conheço ainda também lá. Fala um pouquinho para a gente da importância daquele espaço como ferramenta de desenvolvimento regional ali para Sousa e para a região também. Olha, sempre que me fazem essa pergunta, eu fico numa expectativa e numa torcida gigante por ver um território que tem uma importância tão significativa, sobretudo do ponto de vista da evolução da Terra, né? Porque os rastros que foram identificados, que foram encontrados no sítio Passagem das Pedras, que é na zona rural de Sousa, onde hoje foi instituída a unidade de conservação Vale dos Dinossauros, tem uma importância para a ciência e, através da ciência, produzir um conhecimento que vem a proporcionar desenvolvimento gigantesco, né? Em 2002, salvo engano, foi instituído como uma unidade de conservação, e a partir daí Sousa é conhecido mundialmente, inclusive, por meio das pegadas dos registros paleontológicos que existem lá no Vale dos Dinossauros, que conta hoje com um museu. Hoje, as passarelas que dão acesso às principais trilhas, às principais pegadas, ainda passam por um processo de reforma. Está sendo trocada toda a parte de madeira, a estrutura metálica, estão terminando esse processo lá. E, além das pegadas do Vale dos Dinossauros, toda a região ali, a região da bacia sedimentar do Rio de Peixe, que compreende os municípios ali do Alto Sertão Paraibano, só para você entender a importância do ponto de vista geológico, do patrimônio natural existente naquela região, são mais de 20 geossítios de relevante interesse nacional, internacional, como é o caso das pegadas dos dinossauros do Vale dos Dinossauros, e também de interesse regional. Mais de 20 geossítios você encontra lá naquela região, catalogados, inclusive, pelo Sistema Brasileiro de Geologia. Então, é um patrimônio extremamente importante, que merece uma atenção mais cuidadosa, tanto do poder público como da sociedade civil também organizada, em promover políticas públicas que venham a melhor aproveitar esse patrimônio da humanidade, né? Que é justamente esse conjunto de sítios de relevante interesse para o desenvolvimento do turismo. Quando você fala assim que merece uma melhor atenção, é porque do jeito que está hoje, não seria o ideal, ou falta uma visão ainda política da sociedade em relação com aquela localidade? Sim, essencialmente isso. Eu chamo a atenção não só apenas da sociedade, mas chamo a atenção do poder público, sobretudo. Principalmente? Principalmente do poder público e principalmente do governo do estado, porque o Vale está sob a administração da SUDEMA, o órgão ambiental, e há alguns projetos em parceria com a prefeitura municipal, mas eles por si só, na fase atual, não dão conta de aproveitar toda a potencialidade que está presente ali. Mas isso também não é um problema de um governo, isso é um problema de vários governos, inclusive até de uma própria, vamos chamar assim, de uma mentalidade política, para ver que a gente está desperdiçando. Eu costumo dizer, espero que a gente não mate a nossa galinha dos ovos de ouro, que para mim aquele território é muito importante no sentido de promover da geração de emprego e renda, para que a gente conheça todas as possibilidades, tanto do ponto de vista que eu destaquei aqui do sentido geológico, né, por meio do geoturismo, que é uma modalidade talvez não muito comum aos nossos telespectadores, à população em geral, mas é uma modalidade muito em alta, sobretudo aqui na região Nordeste. Nesse sentido, só para fazer um parênteses, depois a gente retoma essa questão do Vale dos Dinossauros, quando a gente fala do geoturismo, nós temos aqui na região Nordeste, no Brasil nós temos 3 geoparques, que é uma categoria reconhecida pela Unesco, que é uma rede de geoparques mundial. No Brasil só existe 3. Desses 3, 2 estão concentrados no Nordeste, que é o Geoparque do Araripe, que fica no Cariri, na Chapada do Araripe, no Ceará, e recentemente, ano passado,
foi instituído o Geoparque do Seridó, aqui próximo nosso, no Rio Grande do Norte, que pega os municípios aqui do interior, explorando sustentavelmente, por meio do turismo, o quê? As montanhas, as grutas, as paisagens, as cavernas, as figuras rupestres, todos esses elementos, né, paisagísticos que compõem o cenário da caatinga sertaneja. E nós temos em abundância isso aqui também na nossa região, como eu citei, mais particularmente no Alto Sertão da Paraíba, mas aqui também na região das Espinharas a gente vê, em Mãe d'Água, por exemplo, uma cadeia, todo o nosso relevo. Inclusive, ontem foi o Dia Mundial das Montanhas, né? Eu fiz até uma postagem no meu Instagram, fazendo essa lembrança e de todo o nosso relevo, né, dos Ilsenbergs que compõem, que molduram a paisagem do Nordeste, que são possibilidades de interação com a natureza e de desenvolvimento, sobretudo, das comunidades locais por meio do turismo e do lazer. Então, são essas as expectativas que podem ser aproveitadas por meio do turismo e, infelizmente, são pouco contempladas na pauta governamental, para retomar a nossa questão primeira. Então, falta justamente isso, falta uma prioridade e que, através do poder público, juntamente com a iniciativa privada, com a comunidade, com a sociedade civil organizada, a gente possa desenvolver o turismo dentro dessa visão. Fala um pouquinho para mim o seguinte, tem alguma cidade aqui na Paraíba que é destaque por essa questão de turismo, seja por ações governamentais ou outra ação indireta mesmo, ou a gente ainda está muito aquém nesta realidade do desenvolvimento regional através do turismo? Se você considera a relevância do turismo em termos globais, vamos dizer assim, não só a Paraíba, mas o Brasil está muito aquém. O Brasil, em termos do turismo internacional, sequer faz parte da lista das 50 principais destinações, dos 50 principais países da Organização Mundial de Turismo, né? Só para você ter uma ideia, tem uma localidade no Vietnã, um país asiático, que recebe mais turistas do que o Brasil. O Brasil recebe, em média, 6 milhões de turistas. Só essa localidade, que é uma ilha, no Vietnã, recebe mais de 6 milhões de turistas ano, né? Inclusive, recentemente, a Organização Mundial de Turismo divulgou um relatório onde mostrava dados em que o turismo, no cenário de pós-pandemia, né, que a gente, em detrimento desses números que estão reaparecendo, mas no cenário de pós-pandemia, algumas destinações na Europa, principalmente, puxou o número de chegadas de turistas internacionais a níveis antes da pandemia, chegando em torno de 65%, quer dizer, aquecendo a economia. Mas isso aonde? Nos principais destinos do mundo, na Europa Ocidental, na Euroásia e algumas localidades na América Latina, no Caribe. E no Brasil a gente fica muito aquém. Agora, na Paraíba especificamente, nós temos sim, se você pensa do ponto de vista regional, trabalhos que são realizados há mais de 20 anos, e aí eu destacaria, além da capital João Pessoa, com todo o seu apelo do sol e mar, o seu acervo cultural, existem muitas iniciativas bacanas que promovem o turismo nesse sentido, mas eu destacaria o Fórum do Brejo, né? Sobretudo com o principal produto turístico deles, que é o Caminhos do Frio, que mais de 20 anos, né, eles realizam o Caminhos do Frio, que integram de forma consorciada vários municípios ali da região do Brejo, e é um sucesso, é uma atividade que impacta positivamente a economia, que gera oportunidade de emprego, onde o turismo de fato acontece e, sobretudo, beneficiando comunidades cooperativas, onde a distribuição da riqueza produzida pelo turismo é mais equitativa. Então, é um dos exemplos que eu destacaria em termos de Paraíba, um grande exemplo, né, de se trabalhar o turismo de forma regionalizada, onde eles vêm aí há mais de 20 anos, como eu falei, mantendo, né, e aprimorando-se a cada ano. Vamos trazer agora aqui para o nosso sertão. Tem um caso de sucesso aqui em relação ao turismo? Bom, porque quando se fala assim, um caso em relação ao sucesso, bom, vamos olhar para Patos, né? Quando se fala em turismo na cidade de Patos, onde nós estamos, geralmente, o turismo só é lembrado na época dos festejos juninos, né? Que a gente realiza um dos maiores São João do Brasil, né?
um evento de massa, que movimenta a economia, mas que resumir o turismo só a um evento de massa é muito pouco, mediante todas as possibilidades que nós temos aqui na nossa região. Então, eu não diria que era um exemplo, como é que eu posso lhe dizer, um evento que se destaca, que ao mesmo tempo que se destaca pela grandiosidade dos artistas, da infraestrutura, do impacto na economia, mas tem outras vertentes do turismo, outras modalidades que ficam muito aquém, que mereceriam uma atenção maior do poder público. Principalmente do ponto de vista, Jefferson, da organização, porque Patos sequer existe um Conselho Municipal de Turismo funcionando de forma ativa para discutir as políticas públicas e a gente discutir justamente as possibilidades de a gente explorar o ecoturismo, de a gente explorar o próprio geoturismo, de a gente explorar o turismo religioso, de a gente olhar para as comunidades tradicionais que existem aqui na nossa região, sobretudo as comunidades quilombolas, como em Santa Luzia, em Várzea, em Cacimbas, onde existem tradições que poderia ser aproveitado por meio do turismo de base comunitária. Estou te dando alguns exemplos de como a gente poderia trabalhar o turismo, mas isso teria que estar contemplado em uma política regional, que ela precisaria estar na pauta, na agenda, sobretudo dos prefeitos dessas regiões, e começar assim a entender que isso é uma possibilidade, né? Que a gente tem que ser mais audacioso de ver que isso poderia trazer frutos e benefícios para a região, né? Patos, por ser uma cidade polo da região, tem uma economia, um comércio muito forte, muito pujante, mas na parte da infraestrutura a gente ainda está andando devagar nesse sentido. Nós temos aqui um aeroporto, um aeródromo, melhor dizendo, porque para ser uma categoria de aeroporto ainda falta muitos serviços que ali não existem, como estacionamento, como um terminal mais ampliado, terminal de passageiro, terminal de carga, uma brigada de incêndio, nada disso existe no aeródromo de Patos. Existe um voo regular, salvo engano, que recentemente começou a ser operado aqui na nossa cidade, mas que a gente precisa melhorar essa infraestrutura aeroportuária para aí sim se tornar um equipamento importante, indutor do desenvolvimento da economia na região, tanto no deslocamento de cargas como de pessoas, e isso ser visto como mais um instrumento para se trabalhar a promoção do turismo aqui na nossa região. Muito bem, e aí nessa pegada eu já vou lhe perguntar se o São João de Patos, essa festividade que é muito importante, mas aí só este evento não é pouco para a cidade trabalhar essa questão do turismo, de atrair turistas, quer dizer, só consegue atrair turistas uma vez por ano durante 5 dias? E isso é um dos principais problemas da promoção do turismo, que é a sazonalidade. Você só tem um evento, o restante do ano fica ocioso, né? E o turismo de eventos, como o São João, a gente também, se você for analisar, porque o São João é bom porque gera muito emprego, a economia fica aquecida. Empiricamente, você andando nas ruas, você percebe muita gente, os bares cheios, hotéis, restaurantes, bares, as farmácias, porque o turismo, ele ocupa esse destaque na agenda e nos discursos políticos, principalmente porque tem esse efeito, né, de movimentar uma cadeia produtiva, mais de 50 atividades econômicas. Então, para o discurso político fica bonito, né? Vai aquecer a economia. Isso, mas se você olhar para o fenômeno, para o que está acontecendo, você precisa de instrumentos para materializar aquilo que você está dizendo, para que não fique apenas na retórica. Exemplo, quais são os estudos, quais são as pesquisas, e qual é a metodologia adotada para a gente auferir o impacto positivo e negativo do turismo do São João na cidade de Patos? Eu desconheço dados dessa natureza, que são dados importantes, inclusive para o fortalecimento institucional e que vem a orientar a elaboração das políticas públicas. A gente diz, é bom porque vai gerar muito emprego e renda. Como eu disse, empiricamente a gente observa, assim, mas como é que a gente mede isso? Como é que os órgãos dos governos estão trabalhando esses dados, né? Porque certamente
a Organização Brasileira de Hotéis, a BIH, uma outra instituição, a Associação do Comércio, eles têm esses dados, há pesquisas, há uma metodologia própria sendo aplicada para mensurar o impacto, para aí sim a gente dizer com concretude, com firmeza de que, olha, o turismo, o São João da cidade de Patos impactou positivamente a economia de Patos, gerando tantos empregos, a arrecadação foi de tanto, você não tem as informações disso. Inclusive, né? Acrescentando até na tua fala, durante uma coletiva de imprensa que a Prefeitura de Patos fez para lançar a programação do Natal deste ano. E aí a minha pergunta foi justamente sobre isso, já que o prefeito falou, vai aquecer a economia, vai gerar emprego, vai gerar renda. E aí a minha pergunta para ele, na coletiva, foi justamente de quanto era que a prefeitura estimava de dinheiro, e eu pedi números, né, que ia circular na cidade durante este período natalino. E ele não tinha essa informação, mesmo anteriormente à fala dele, dizendo que havia sido um planejamento para gerar investimentos para a cidade, para trazer turistas e tal. Mas vocês falando aí, eu lembrei dessa pergunta que não teve a resposta, que dá a entender justamente isso, que não há de fato esse planejamento. É uma coisa empírica e é obviamente que se você ornamenta uma cidade, vai levar pessoas às ruas no fim de semana para registrar a foto. Se você realiza uma festa, obviamente que vai aumentar o consumo de bebidas, que vai vir pessoas de fora e vai se hospedar no hotel, mas será que aquele valor investido na festa, o valor de, por exemplo, quase 1 milhão da ornamentação natalina, esse valor vai dobrar para o comércio? Esse valor será atingido em circulação de renda? Essa é que é a pergunta, né? Exatamente, essa é a pergunta principal, porque, veja, além, falando das necessidades da cidade de Patos, você veja, como está sempre presente no discurso, vamos fazer o São João porque é bom para o comércio, gera emprego e renda. Vamos ornamentar para o Natal porque isso vai aquecer o comércio. O discurso é sempre o mesmo. Eu quero saber se as instituições, a prefeitura em particular, tem capacidade de dar essa resposta e saber se aquele investimento do cidadão contribuinte ele está tendo retorno nisso, de fato, né? E melhor, e se você aprofundar mais ainda a reflexão, quem é que fica com as benesses trazidas pelo turismo? Ele está sendo de forma concentrada, apenas alguns equipamentos, alguns grupos estão se beneficiando com o grosso daquilo que o turismo pode gerar, ou ele está sendo distribuído de forma mais equitativa para a sociedade como um todo? Quais são os impactos ambientais, positivos e negativos? Que tipo de tecnologia, que tipo de procedimentos estão sendo usados? Mais especificamente falando dessa questão da programação natalina, de fato, ficou bonita, a cidade está mais iluminada. Aí é uma questão para ver se realmente compensa esse investimento todo, de cerca de quase R$1 milhão, basicamente em iluminação, né, na parte da ornamentação da cidade. Mas associada a essa ornamentação luminosa da cidade, qual é uma outra programação cultural, né, que faça com que provoque o interesse de vir outros visitantes da região, para além de ser um atrativo, a questão da ornamentação. Então, são questões como essa que devem ser colocadas também, se pensa numa programação natalina, nesse patamar. E saber também se, diante das necessidades mais prementes da sociedade patoense, um investimento nesse valor causa realmente um tipo de reação como essa, né? Você vendo deficiências em outros setores. Então, o turismo e lazer, né, que é importante ressaltar, o lazer que é uma outra perna quase que indissociável do turismo, e um direito social, inclusive consagrado na Constituição. Obviamente que o poder público tem essa obrigação de promover, mas como promover e também pensando justamente nos retornos para a sociedade.